Povo de Deus, a todos vocês, boa tarde, boa noite, né? Graça e paz. Bom, existe algumas denominações que querem afirmar ou que querem doutrinar a igreja, né? Alguns líderes que querem doutrinar a igreja, enfatizando que usos e costumes doutrinariamente define a santidade e a salvação, né, do povo de Deus ou da igreja. Existem algumas igrejas e lideranças que pregam isso enfaticamente. Mas a pergunta é: usos e costumes têm o poder doutrinário para definir ou para determinar a santidade e a salvação da igreja, ou do crente, ou do povo evangélico, como você preferir? Sou o pastor Rogério, aqui do meu lado está minha esposa, missionária Janes. Ela vai dar aqui a sua opinião sobre esse assunto. Antes eu peço a você que se inscreva em nosso canal, que é Só as Escrituras, em que eu e minha esposa, missionária Janes, procuramos trazer alguma mensagem bíblica de maneira simples, objetiva e até polêmica, como essa mensagem, como essa pregação de agora, né? Esse comentário, esse assunto de hoje, né? Até polêmico. Mas enfim, missionária, se apresente e dê a sua opinião sobre o tema usos e costumes definem doutrinariamente a santidade e a salvação do crente ou da igreja de Cristo. Fique à vontade. Então, paz e graça e boa noite a todos. É interessante esse tema porque em alguns lugares, né, ele é visto como doutrina, né? É claro que a doutrina de Deus não é bem essa, porque isso aí, usos e costumes está mais para Questões culturais. Isso, costumes. De lugar para lugar. É, exatamente. Então, é claro que a Bíblia fala que a gente tem que ter cuidado ao se vestir, né? Tem que ter, Ótimo, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. a gente tem que ter consciência de como você está se vestindo, né? Cada lugar você se veste de uma maneira. Assim, você vai para a igreja, você vai de uma maneira, para uma praia você vai de outra maneira. Claro que Muito quando bem. você sai de uma praia, você não vai vir de qualquer jeito, Muito né? bom, muito bom, muito bom. Então é sobre essa questão assim que o pastor agora vai esclarecer mais um pouquinho, né? De acordo com as escrituras, amém? Amém. E é claro que a missionária Jane, ela vai estar me ajudando nesse assunto, né? Que ela dá o ponto de vista dela, curto, aí depois ela foge e deixando claro que ela tem experiência, conhecimento e informação sobre esse assunto, né? E ela vai me ajudar muito, porque eu dependo dela também para destrinchar essa questão, porque eu posso até estar enganado. Mas quem mais sofre com essas questões de coisa e costume São as mulheres. são as mulheres, né? Que sofrem mais com essa questão de uso e costume, são as mulheres, né? As mulheres. Mas enfim, né? Não estou aqui sendo apologista feminino não, mas é um fato. Quem mais acaba sofrendo com esse tipo de regra é mais a parte feminina. Mas enfim, a carta aos Efésios, né, como eu falei aqui no princípio, a questão de usos e costumes define ou não a santidade, de maneira doutrinária, a santidade e a salvação da igreja de Cristo ou crente. Vamos lá. Em Efésios capítulo 2, versos 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, ou não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a gente já sabe que a salvação não está determinada por uso e costume. Já começamos por aí. Não que o crente não deva andar de maneira composta, né, de maneira sensata, não é isso. Mas aonde nós queremos chegar é que, à luz da teologia bíblica, à luz das escrituras, usos e costumes não são regras doutrinárias que definem a salvação da igreja, né? Doutrina, à luz da teologia bíblica, é um conjunto de verdades e ensinamentos divinos, extraídos diretamente da Bíblia, das Escrituras, e se aplicam a
todos os cristãos em qualquer lugar do mundo ou da época. Em qualquer época, em qualquer lugar do mundo. Então, os ensinamentos doutrinários da palavra de Deus que definem a salvação não são os costumes. Por exemplo, ensinamentos elementares e doutrinários da Bíblia. Quem é que salva? Cristo. Ela vai ensinar sobre a salvação em Cristo, que é a doutrina elementar. Ela vai ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo e o dom espiritual, doutrina elementar. Ela vai ensinar sobre a armatiologia, que é a doutrina do pecado, que é aquilo que produz separação entre o homem e Deus. Então, a escatologia, que é a doutrina que fala das coisas futuras. Tudo isso são fundamentos elementares nas Escrituras. Principalmente o que tange a soteriologia, que é a doutrina da salvação, a cristologia, que é a doutrina de Cristo, que é Ele quem salva, a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, que é Ele quem nos conduz, nos ensina, nos revela, nos orienta às Escrituras, e é Ele quem produz em nós a santidade, que é nada mais nada que a separação do pecado, ou de tudo aquilo que possa gerar pecado em nós e nos separar de Deus. Então, voltando aos costumes, que são práticas e hábitos ou tradições que surgem em um contexto social, cultural ou denominacional, que varia de lugar para lugar. Culturas sociais, por exemplo, tem lugares no mundo, né, que a pessoa tem um costume, tem uma maneira cultural de viver, né, que não afeta o relacionamento com Deus, né, e em outros países como o nosso já tem outra cultura, outro costume. Então, em resumo, para a gente entender isso, o uso e o costume não é compêndio ou definição doutrinária para a santidade nem a salvação de ninguém. Bom, quando Paulo vai escrever a sua primeira carta no capítulo de número 15 e o versículo 33, que todos nós conhecemos esse texto muito bem, 1 Coríntios capítulo 15, versos 33, que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33. Mas as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo aqui estava falando o quê? De ensinamentos heréticos, de orientações heréticas que estavam entrando na igreja, estavam quebrando o relacionamento entre a igreja e o povo de Deus. Ensinamentos que entram na igreja, orientações erradas, orientações heréticas, ideias que vão entrando, que tentam aí interferir no bom ensinamento bíblico para a igreja, tentando aí então quebrar a aliança com Deus. Missionária Janes, faça aí seu comentário sobre o que Paulo diz aqui: as más conversações, os maus ensinos, as más orientações, as más companhias corrompem os bons costumes. E sendo esses bons costumes, é claro, a partir dos ensinamentos bíblicos. Comente alguma coisa, por gentileza, fique à vontade. Então, as más conversações são palavras que muitas vezes podem distorcer aquilo que está na Bíblia, né? Então, algumas culturas, alguns costumes de lugares, a gente não pode julgar a salvação dessas pessoas pelo que eles vestem, pelas coisas assim que eles do dia a dia, né? Por exemplo, aqui, que é um lugar quente, é um lugar de praia, às vezes a gente vê realmente que as pessoas vestem uma roupa mais leve, né? Mas mesmo assim a gente tem que ter um certo cuidado, nós crentes, né? Nós temos certo cuidado, porque mesmo com essa temperatura, mesmo sendo um lugar de praia, a gente tem que ter cuidado em relação a roupas de banho, né? Quando a gente vai à praia. Tudo bem que a gente não vai ser... nossa salvação não tem a ver com o que a gente está vestindo, mas a gente tem que ter esse bom senso em relação a nossas vestimentas. Não quer dizer que minhas vestimentas vai falar sobre o meu caráter. As vestimentas, você tem que realmente ter certeza, assim, do que você está vestindo, que vai agradar a Deus, né? Você tem que ter certeza
e você realmente está sendo um exemplo, uma pessoa que está indo para a igreja, que está indo para buscar Deus conforme os seus vestimentas e tal. Mas a gente não pode falar que isso está botando a nossa salvação em risco. Por quê? Porque, claro que ninguém vai ficar usando decotes, roupas transparentes. Se vulgarizar nas Se vestimentas. vulgarizando, exatamente. A gente tem que ter um bom senso. Mas não quer dizer que se você vestir uma bermuda, você já pode estar sendo julgado por uma pessoa que... Porque o que define o seu caráter é quem você é e não o que você está vestindo. Claro, tem que ter um bom senso. Você não vai vestir uma roupa curta, você não vai vestir uma roupa que chama atenção, mas... Uma roupa lasciviosa. Sim, com certeza, que chama atenção, exato. Mas a gente tem que ter alguns certos cuidados, mas não quer dizer que a sua salvação e quem você é, seu caráter tá determinado ou definido. Determinado com o que você está vestindo. Eu, por exemplo, eu boto um colarzinho, eu uso um brinco, algo assim, bem simples, discreto, exatamente, porque o exagero, né? O exagero é onde está o erro. Quando a gente exagera numa maquiagem, batom, seus adornos, aí sim, aí é algo que pode realmente tirar a atenção de alguém, entendeu? O foco e tal. E nós temos que ser o mais simples e discretos possível, porque são pessoas que estamos representando a palavra do Senhor aqui, estamos representando o Senhor aqui na terra. E é por isso que a gente tem que ter cuidado para não julgar as pessoas pelo que elas estão usando, pelas vestimentas, por causa de um brinco, um batom. Mas a gente tem que ter o bom senso, claro, a gente tem que ter o bom senso, tem que usar tudo com moderação, né? E eu quero falar aqui uma coisa que eu ganhei essa Bíblia maravilhosa do meu esposo. Estou amando, vou ler. São tantas emoções. Exato. É linda minha Bíblia, linda. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, amor. Que presente, hein, gente? Amei, meu Deus. Então, é sobre isso. Vamos ter mais cuidado, né? Vamos ter mais cuidado em relação a esse negócio de sempre julgar pelo que está por fora, que está vendo. Porque um homem usa uma bermuda, porque uma mulher usa um brinco, não quer dizer que a salvação está relacionada a isso. Isso é só usos e costumes, não é a doutrina realmente que Deus quer para nós, que Ele quer a transformação de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Ele começa trabalhando o nosso caráter, nossa vida, nosso dia a dia, as pessoas vão vendo quem nós somos e não julgar ninguém porque tá usando um cabelo mais curto ou não sei, tem uma franja. Tem gente que já me julgou porque eu uso uma franja, diz que isso é vaidade e tal, mas acho que isso não define nada não muda quem eu sou realmente, né, pastor? Amém. Amém. Abra para mim aí sua Bíblia rapidinho, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, que também vai nos ajudar rapidinho aqui sobre esse assunto, já estamos quase encerrando. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que vai nos ajudar um pouquinho sobre esse assunto. Timóteo Primeira aqui. carta de Timóteo, capítulo 2, isso, versículo 9. Os deveres das mulheres cristãs. Vamos lá. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, ou seja, o exagero, né? Chamar atenção. Não precisa disso, né? Vamos lá então. Pegando o contexto histórico breve dessa passagem, o que Paulo está dizendo aqui é que na época, né, nessa época em que o pastor da igreja era Timóteo, estava vendo ali que uma espécie de ostentação social, era um status dentro da igreja, dentro do corpo da igreja, em relação a algumas mulheres de classe alta, né, e outras de classe baixa, né?
Era uma cidade, que Éfeso era uma cidade portuária muito rica, e algumas mulheres cristãs que tinham recursos financeiros naquela época e que eram de posições sociais influentes, elas ataviavam-se de vestidos de maneira a ostentar as suas riquezas. E isso acontecia muito em público e dentro das igrejas, com seus penteados, com pérolas, com ouro. E ao entrar na igreja com esse tipo de comportamento, gerava um certo desconforto, porque na verdade essa maneira de se comportar, de lidar com as suas riquezas, era mais para se exibir, para se aparecer, para chamar a atenção. Era uma ostentação social, né? Queriam mostrar que tinham, queriam mostrar que eram isso, aquilo outro, queriam mostrar que eram ricas, e acabava trazendo um constrangimento dentro da igreja por aqueles que não tinham tantas condições financeiras quanto elas. Não é que era proibido usar, não era isso. A questão era a motivação que estava levando aquelas pessoas, aquelas mulheres a usarem e se comportar daquele jeito. Então Paulo orienta de uma maneira bem educada, bem elegante, né, de maneira bem inteligente, né, que a beleza da mulher, né, não se deve ser colocada em pauta aquilo que está no estereótipo, mas de um coração manso, de humilde